Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Carille se pronuncia sobre a dupla do Vasco para a temporada. São jogadores qualificados Coutinho e Payet na partida contra o Volta Redonda. No empate de 2-2 do Vasco contra o Volta Redonda, ocorrido no último sábado, a torcida do Gigante da Colina pôde acompanhar Coutinho e Payet jogando juntos pela primeira vez em 2025. Ao longo dos 31 minutos em que estiveram em campo juntos, a dupla dos jogadores tiveram uma atuação consistente, mas sem grandes momentos de destaque. O técnico Carille analisou o rendimento da dupla. Payet foi substituto de Alex Teixeira, entrando aos 22 minutos do segundo tempo, enquanto Coutinho iniciou a partida como titular e completou os 90 minutos total do jogo. Em entrevista coletiva, o técnico Fábio Carille comentou sobre a atuação da dupla, destacando a necessidade de ajustes no time para que possam jogar juntos de maneira mais produtiva. O treinador do clube ainda ressaltou que a equipe vascaína precisa estar bem organizada e alinhada para que a parceria entre Coutinho e Payet seja bem-sucedida. Carille também reconheceu a qualidade dos atletas, mas destacou que o entrosamento do grupo e a adaptação de cada jogador ao estilo de jogo da equipe serão cruciais para que essa formação se mostre mais eficaz nas próximas partidas. A gente tem que estar muito ajustado para isso acontecer. Ter 7 jogadores, 8, e a compactação estar bem organizada, aí vai um tempo para que esses dois possam jogar. Com bola sabemos que vai ter jogo, são jogadores qualificados. É o grupo entender a característica dos dois e os dois entenderem a característica de jogo, projetou o técnico. Próximo jogo do Vasco. Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 5 p.m, no primeiro clássico do ano, no Mané Garrincha. A partida válida pelo Campeonato Carioca começa às 21h30. Escalação do Vasco para o clássico contra o Fluminense tem Payet e novidades. Vasco encara o Fluminense em duelo decisivo no Mané Garrincha. Depois de um empate eletrizante por 2-2 contra o Volta Redonda, o Vasco da Gama se prepara para mais um grande desafio no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, 5, o Cruz Maltino enfrenta o Fluminense no estádio Mané Garrincha em Brasília, pela 8ª rodada da Taça Guanabara. Com a competição se afunilando, a equipe comandada por Fábio Carille mira a liderança para garantir sua classificação antecipada às semifinais do Campeonato Estadual. Vice-líder da Taça Guanabara com 13 pontos, o Vasco busca retomar o caminho das vitórias para pressionar o Flamengo na briga pelo topo da tabela. O Fluminense, por sua vez, também quer consolidar sua posição na fase decisiva e deve vir com força máxima para o clássico. Alterações no Vasco. Para esse confronto, Carille deve promover 2 alterações na equipe titular. Payet e Hugo Moura tendem a ganhar espaço entre os 11 iniciais, ocupando as vagas de Paulinho e Alex Teixeira. Além disso, Puma Rodrigues pode substituir Paulo Henrique, que sentiu dores na rodada passada. No departamento médico segue em recuperação Adson, fratura na tíbia, David, ruptura no ligamento do joelho, Estrela, lesão no joelho, e Maurício Lemos, recuperação física. O embate contra o Fluminense será um verdadeiro teste para o Vasco, que tem mostrado solidez defensiva sob o comando de Carille, mas ainda busca maior consistência ofensiva. A torcida espera que Payet, reforço de peso da temporada, assuma um papel de protagonismo no meio-campo, oferecendo mais criatividade e qualidade nas jogadas ofensivas. Historicamente, os confrontos entre Vasco e Fluminense são marcados por equilíbrio e emoção. Nos últimos 5 duelos, o tricolor leva vantagem, com 3 vitórias contra uma do Cruz Maltino, além de um empate. No entanto, com um time mais ajustado defensivamente, o Vasco quer mudar esse retrospecto. Carille abre o jogo sobre situação de Paulo Henrique no Vasco. Só aguardar. Vasco empata com o Volta Redonda pelo Cariocão. No duelo das equipes que lideram o Campeonato Carioca, Volta Redonda e Vasco empataram por 2-2. O Cruz Maltino saiu atrás no placar 2 vezes, mas buscou o resultado com 2 gols de Vegetti. O atacante argentino foi decisivo para garantir um ponto no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Vegetti, aliás, foi um dos poucos jogadores a receber carinho da torcida após o jogo. A equipe teve dificuldades e não conseguiu apresentar um futebol convincente. Mesmo assim, segue invicta na competição e manteve a 2ª posição na tabela. Apesar do empate, o Vasco se mantém forte na briga pela liderança do Cariocão. O técnico Fábio Carille reconheceu a atuação abaixo do esperado, mas valorizou o resultado. Segundo ele, a invencibilidade do time ainda é um fator positivo. Análise de Carille.
Após a partida, Fábio Carille concedeu entrevista coletiva e avaliou o desempenho do time. O treinador destacou que o Vasco poderia ter jogado melhor, mas ressaltou a importância de somar pontos. Além disso, elogiou a entrega da equipe durante o duelo. Carille também comentou sobre a situação do lateral Paulo Henrique, que deixou o campo sentindo dores. Segundo ele, ainda é cedo para falar em lesão, e o jogador passará por exames. O técnico demonstrou confiança de que não será um problema grave. Não dá para se dizer que é uma lesão. Paulo Henrique reclamou de uma dor, é um jogador já experiente. Vamos aguardar os exames, mas ele estava tranquilo no vestiário, afirmou Carille. Próximo desafio. O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira 5 contra o Fluminense no Mané Garrincha. A partida, válida pela 8ª rodada da Taça Guanabara, será às 21h30. O clássico será crucial para a equipe seguir na disputa pelo título. Com 13 pontos, o Cruz-Maltino ocupa a 2ª colocação na tabela. O Fluminense, por sua vez, busca se recuperar para encostar nos primeiros colocados. A expectativa é de um confronto equilibrado e de muita emoção. Fábio Carille minimiza falhas contra o Volta Redonda e cita a infelicidade na zaga do Vasco, empate amargo contra o Volta Redonda. O Vasco da Gama ficou no empate por 2-2 com o Volta Redonda neste sábado, em jogo válido pela 7ª rodada da Taça Guanabara. A equipe cruzmaltina sofreu 2 gols após erros defensivos, sendo um deles marcado contra pelo zagueiro João Vitor. Apesar do tropeço, o técnico Fábio Carille minimizou as falhas e destacou a evolução do time. No primeiro gol sofrido, João Vitor tentou cortar um cruzamento, mas acabou mandando a bola para a própria meta. Já no segundo gol, Lucas Oliveira errou o tempo de bola, permitindo que o atacante adversário ficasse cara a cara com o goleiro Léo Jardim. Apesar dos lances infelizes, o Vasco conseguiu reagir e empatou o jogo com 2 gols de Vegetti. Carille comentou sobre os erros da zaga. Após a partida, Fábio Carille falou sobre os erros da defesa e demonstrou compreensão com os jogadores. No primeiro gol, nossa transição defensiva foi bem feita, fechamos como deveria ser, mas houve uma infelicidade do João Vitor. Ele tentou tirar a bola, mas acabou mandando contra. Faz parte do jogo, declarou o treinador em entrevista coletiva. Sobre o segundo gol sofrido. O técnico cruzmaltino reconheceu que a equipe poderia ter administrado melhor a jogada. A gente poderia ter temporizado mais, ter mais calma. Eu costumo dizer aos jogadores que não se rouba a bola de qualquer jeito. Precisamos de paciência para evitar esse tipo de erro, analisou Carille. Mesmo com as falhas, Carille ressaltou que a equipe está evoluindo e que ajustes serão feitos para os próximos jogos. Estamos em um processo de evolução. Esses erros acontecem, mas tenho certeza de que vamos corrigir esses detalhes para os próximos desafios, disse o treinador. Preparação para o clássico. O Vasco segue na 2ª colocação do Campeonato Carioca e tem boas chances de avançar para as semifinais. No entanto, a torcida tem demonstrado preocupação com o desempenho defensivo da equipe, especialmente após os erros individuais cometidos contra o Volta Redonda. A próxima partida do Vasco será contra o Fluminense na quarta-feira 5 no Mané Garrincha, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O clássico será mais um grande teste para a equipe de Carille, que buscará consolidar sua defesa e melhorar o desempenho dentro de campo. Carille pede contratação de Romarinho e Vasco faz consulta com o staff do atacante. Carille pede reforços após tropeço em casa. Pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, o Vasco empatou com o Volta Redonda por 2-2 no Kleber Andrade, no Espírito Santo. O cruzmaltino aparece em 2º lugar na classificação do estadual. No mercado da bola, o Gigante da Colina trouxe 5 reforços e Fábio Carille ainda aguarda contratações de jogadores de velocidade. A diretoria tem conversas avançadas com Bruma e o técnico do Braga falou da situação do ponta-esquerda português. A reportagem do RTI Sport, que apura notícias do Vasco, também revelou que o treinador pediu a contratação do atacante Romarinho. Os dois trabalharam juntos no Corinthians. O jogador está livre no mercado após passagem pelo Neon, da Arábia Saudita. O que aconteceu nos bastidores? Na última sexta-feira, 31, o atacante acertou sua saída do Neon. O time saudita antecipou o fim do vínculo com o brasileiro para abrir espaço no elenco para a chegada de outro atleta estrangeiro. O Neon tinha o temor de Romarinho ser suspenso por doping, mas ele foi abolsivo pela Justiça da Arábia Saudita, segundo apurou o RTI Sport. O veterano de 34 anos já tem uma oferta do Al Sadd, do Qatar. Vasco não fez oferta ao atacante ex-Corinthians. No contato inicial com o staff de Romarinho,
O Cruzmaltino procurou informações sobre pretensão salarial para poder formular uma oferta. Um novo contato deve ser feito nos próximos dias. O atacante tem muitas sondagens e ainda não definiu seu futuro. Ele fez história no Corinthians com títulos da Libertadores e do Mundial de 2012. Na Arábia, o jogador também defendeu as cores do Al Ittihad. Próximo jogo do Vasco, na quarta-feira 5, às 21h30 de Brasília. O Cruzmaltino enfrenta o Fluminense pela 8ª rodada do Campeonato Carioca e Carille não descarta utilizar Coutinho e Payet juntos. E você, torcedor? O que você acha da situação de Romarinho no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.